Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Olha só o que veio pra gente aqui hoje, ó. Isso aqui é um dínamo carregador do Ford Mercury 1951, uma relíquia aí da década de 50 que veio parar aqui pra gente hoje para fazer uma revisão. Não tá carregando. Bora lá descobrir o que acontece com esse cara aqui. Pau na máquina. Bom, vamos lá. A polia aqui, ó, onde vai a correia que aciona, né, o nosso dínamo, ela tá solta, ó, tá vendo? Ó? Acho que já o pessoal obviamente abriu aqui e deixou ela solta. Só que a gente precisa apertar ela direitinho, tá? Isso a gente faz fácil aqui, segurando ela na morsa, tá? Mas o que a gente precisa abrir, ó? Aqui são os terminais, né? O positivo e o negativo, né? Do nosso dínamo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir ele para ver por que não está carregando, tá? Para soltar aqui ele é muito mais fácil do que o alternador, tá? Basta soltar esses dois parafusos aqui e a tampa, que já é o nosso porta-escova, já sai aqui, tá? Já vai sair com escova e tudo. Basta soltar aqui esses dois parafusos e puxar. E com os parafusos soltos, ó, é simples, ó, não precisa soltar mais nada, tá? Aqui a gente tem os parafusos do porta-escova, mas a gente não solta aqui porque senão ele vai cair lá dentro. Então a gente vem aqui com cuidado, puxa aqui, ó, tá vendo, ó? Eu já consigo ver o porta-escova, as escovas e o meu induzido, tá? Aí é só puxar aqui, ele desencaixa fácil aqui, já vem as duas escovas na mão aqui. Por que são duas escovas? A gente vai explicar no final desse vídeo aqui por que são duas escovas e não quatro, como o alternador beleza? Aí a gente já mostra, já zera essa dúvida aí, né, do alternador e do dínamo, né, a diferença entre o dínamo e o alternador, beleza? Fácil, simples assim, você já saca aqui as suas escovas, tá bom? E aqui está o nosso induzido, tá? A correia vai girar ele aqui em alta velocidade e essa reação eletromagnética vai gerar energia suficiente aí para poder alimentar o carro. Esses terminais aqui que fazem a ligação do negativo e o positivo, tá? O negativo você pode ver aqui, ó, que ele é aterrado na própria massa e o positivo é isolado, tá vendo? Então aqui já está errado, ó, o vermelho é positivo, então isso aqui está errado. Aqui, ó, no nosso induzido, como o rolamento é novo, já foi trocado, então a gente não tem a necessidade de mexer aqui, tá? É só ficar esperto com o isolamento aqui da bobina e checar se tem alguma folga aqui. Se não tiver folga, beleza, tá tudo certinho aqui. É só montar aqui e botar para testar, ver se vai funcionar. Em relação às escovas aqui, tá tudo certinho, você vê que tem bastante material aqui ainda, as escovas estão boas, o máximo que a gente faz é dar uma lixadinha por dentro aí, para elas poderem assentar direitinho lá no induzido, mas não tem necessidade de trocar escovas aqui não, tá? Embora seria fácil trocar, né, mas não tem essa necessidade não, tem bastante material aqui, tá? Bora montar tudo aí e testar. A parte da tampa aqui, como a gente falou para vocês, essa tampa é móvel, tá vendo? O rolamento aqui é novo, tá tranquilo, não tem folga aqui no nosso induzido. A gente só precisa alinhar aqui onde a gente vai prender os nossos prisioneiros, tá? Alinhou aqui, coloca ele lá de baixo para cima, né? Ou vice-versa e já resolve. A parte da polia é aqui, é o seguinte, ó, a polia, ela aperta no sentido horário, tá? Que é exatamente o sentido que ela vai girar aqui o nosso dínamo. Então o que a gente faz? A gente dá só uma seguradinha na morsa e vem aqui, ó, e aperta ela aqui, tá? A gente não pode apertar muito lá embaixo, porque senão a gente acaba estragando a ponta do nosso induzido. Então tem que tomar cuidado com isso. Prende aqui e aí a gente aperta aqui, né? E o uso dela lá no carro vai se encarregar de apertar mais ainda por conta do sentido horário, né? Então aqui tá tranquilo. Para montar aqui a gente tem o guia, ó, tá vendo? Ó, tem a marcação aqui e tem a marcação aqui na lateral também. Essa marcação é genérica, né? Alguém já fez essa marcação aqui, mas dá para você se guiar aqui, ó, por esse furo, essa marcação interna, e também aqui, ó, essa cavidade, essa valetinha que tem aqui na massa, tá? Então é simples aqui. Aí aqui, ó, com os dois dedos você vai lá nas escovas, dá uma comprimidinha nelas, elas vão encaixar.
E aí, ó, chegou a hora da gente fazer o teste aqui, tá? Esse teste é um pouquinho diferente. A gente já mostrou aqui como a gente faz o teste de alternador, né? Que a gente checa aqui, né, a nossa carga, se realmente está carregando as baterias aqui no nosso simulador. Mas para a gente fazer o teste no dínamo é um pouquinho diferente. Com o dínamo girando aqui, ó, já ligado no nosso simulador, a gente vem aqui, ó, no negativo e dá umas encostadinhas aqui, ó, no positivo. Se ele der esse curto aqui, ele tá funcionando, ele tá gerando carga normal, tá? Agora com ele testado aqui, galera, já vai aqui, né, pro nosso Ford, ele vai ser instalado lá. Mas enquanto isso, agora a gente vai mostrar para vocês qual que é a diferença, né, do alternador pro dínamo, né? Por que que a gente não usa mais dínamo hoje em dia e sim o alternador? Bora lá. Bom, vamos lá, galera. Vou explicar para vocês aqui em ilustração como que funciona, né, essa questão do dínamo versus alternador, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Bom, todo carro ele funciona com corrente contínua, tá? Então ele sempre vai ter um positivo e um negativo, tá? Sempre vai ter. Isso aqui é uma corrente contínua, tá bom? Um positivo e um negativo. Deixa eu fazer aqui, ó. Positivo, tá? E um negativo. Isso sempre vai ter no carro. Isso é uma corrente contínua. Isso aqui não muda. O que que a gente tem aqui para poder chegar com essa corrente contínua? A gente vai ter um carregador, e esse carregador vai se dar por indução. Então eu tenho aqui um induzido, tá? Mais ou menos isso, tá, gente? Ó, então vou ter aqui um induzido magnético, tá? E na ponta desse induzido magnético a gente tem duas escovas, tá? Duas ou mais escovas, né? Vamos começar com duas. A gente está falando do nosso dínamo, tá? Então o que que acontece? Aqui na outra ponta aqui a gente vai ter uma polia, tá? E essa polia vai ter uma correia. Essa correia vai girar isso aqui, né? E vai fazer o contato aqui com as escovas. As escovas vai ter um contato com o induzido, tá? O que que vai gerar energia aqui? É o magnetismo, tá? Então a gente vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Então o magnetismo aqui entre os polos, né, o polo N e o polo S, o norte e sul, o magnetismo aqui vai gerar uma energia, tá? E essa energia vai ser captada pelas escovas, tá? E aí, daí das escovas, a gente vai ter a viagem dessa energia. Então essa energia vai vir aqui, o positivo vem aqui para o positivo e o negativo vem aqui para o negativo, tá? Então aqui você tem essa alimentação, tá? Só que para a gente poder ter essa alimentação plena, a gente precisa de uma reserva. A gente precisa de algo carregado para que a gente possa utilizar isso de forma mais contínua, de forma mais direta. Então, a gente tem a nossa bateria, onde a gente vai armazenar a carga, né, para a gente usar quando o carro não estiver em funcionamento. Então, a gente vai precisar de uma carga para esse carro funcionar. Então, gente, a mesma coisa, a gente vai ter o negativo e vai ter o positivo. Então, aqui a gente tem placas, né? A gente tem todo o sistema aqui que vai armazenar energia, um pouco de energia para a gente utilizar quando for necessário, tá? Então, o que a gente tem? Além da nossa alimentação para o carro, a gente tem aqui, né, uma carga extra aqui para carregar a bateria, tá? Saindo do negativo, né? E saindo também do positivo, tá? Então aqui o nosso dínamo, o nosso gerador de energia, que aqui no caso é o dínamo, ele tem aqui os dois polos, e aqui nos dois polos ele está gerando uma corrente contínua, tá? O que o dínamo faz? Ele gera uma corrente contínua, tá? De norte e sul. Então, o magnetismo aqui, né, e mais o movimento alimenta aqui, né, as escovas que transmitem energia para alimentar o carro
e para carregar a bateria. Beleza? Assim já é um sistema simples, básico, funciona. Esse aqui é o nosso dínamo, tá? Esse é o dínamo. Agora a gente vai falar do alternador. O alternador funciona da seguinte forma. Alternador, ó, alternador, ele gera energia da mesma forma que o dínamo, tá? Só que não de forma contínua, ele vai gerar de forma alternada, por isso que ele se chama alternador. E aí, em vez, eu vou fazer o dínamo aqui, eu vou fazer o induzido agora de uma forma diferente aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu induzido, tá? Numa visão frontal dele, em vez de eu ter apenas aqui o norte e o sul, a gente vai ter 3 ou mais seções, né, setores. Então a gente vai ter mais setores de captação de magnetismo. Então ele vai ter aqui, ele vai ter aqui, tá? Deixa eu fazer com outra cor aqui para ficar fácil de entender. E ele vai ter também aqui, tem alternadores que são 3 e tem alternadores que são 4, tá? Então, ao invés dele captar apenas o norte e o sul, ele vai ter aqui a captação aqui e vai ter captação aqui. Então ele vai alternar entre as captações, né? Ele vai gerar energia de forma alternada, tá? Então, ora ele está aqui, ora ele está aqui. Então, em vez de ele dar uma volta completa para poder gerar um pulso elétrico aqui, ele meia volta ele já gera um pulso, tá? E quanto mais setores você tiver, mais pulsos elétricos você vai ter em uma volta, em um giro, né, do seu induzido aqui com as suas bobinas, né, eletromagnéticas, tá? Então o alternador funciona dessa forma aqui. Aí você fala, pô, mas você não me disse que o carro só funciona com uma corrente contínua, né? Então se você está gerando uma corrente alternada, o que está acontecendo aqui? Você está gerando mais energia do que precisa? Sim, você está gerando mais energia. Por quê? Você tem a bateria também para ser alimentada, tá? Então, basicamente, o que acontece aqui? Enquanto eu demoro um giro para gerar um pulso elétrico que vai alimentar o carro e ao mesmo tempo carregar a bateria, aqui eu tenho 2 pulsos elétricos em uma volta. Se eu tivesse mais setores aqui, seriam 4. E aí você vai multiplicando. A quantidade de setores é um pulso que você vai ter elétrico. Então ele vai gerando de forma alternada. Então isso aqui vai para lá de forma alternada, vai chegar de forma alternada na bateria e na alimentação do carro, na caixa de fusível, por exemplo. Não, ele vai ser regulado. Então aí que entra o regulador de voltagem, né? Que a gente só vê em alternador. Dínamo não tem regulador de voltagem. O alternador tem regulador de voltagem. O que o regulador de voltagem faz? Ele regula, ele ajusta essa corrente alternada para que ela se torne uma corrente contínua, tá? Então você vai ter diodos, você vai ter uma placa eletrônica com diodos e esses diodos vão regular essa alternância aqui das energias, vai regular para que seja de forma contínua, tá? Então você vai ter um diodinho aqui, tá? Para cada setor você tem um diodo, tá? Então se eu tenho 2 setores, eu tenho 2 diodos. Se eu tivesse 3 setores, eu teria 3 diodos, tá? Então, para cada energia dessa aqui, vai vir aqui para o diodo e o diodo vai regular isso para que ele se torne apenas uma corrente contínua, tá? Isso aqui, ó, no caso, né, do nosso alternador, tá? Só que antes mesmo dele regular isso aqui para corrente, para que ele vire uma corrente contínua, alternada vire contínua, ele vai continuar carregando a bateria aqui, só que com menos voltas, né? Então, enquanto aqui eu demoraria uma volta para gerar um pulso elétrico para carregar todo mundo, aqui com meia volta eu já gero um pulso. Então, com uma volta eu vou gerar 2 pulsos. Um pulso eu mando aqui para ele alternar, né? Para ele regular a alternância e transformar em corrente contínua, que é o que o carro precisa para alimentar os seus equipamentos, né? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, aqui nessa outra volta eu já estou mandando uma carga aqui paralela, exclusiva, só para bateria, tá? Então, quando você precisa de muito giro num dínamo para carregar a bateria,
com uma marcha lenta, com pouco giro, você já carrega a bateria aqui também, tá? E ao mesmo tempo você já alimenta os instrumentos do seu carro, farol, limpador, ar-condicionado e tudo mais, tá? Então o alternador veio para melhorar, né, essa forma de carregar aqui do dínamo, tá? Por isso que o alternador é o que a gente usa até hoje, né? E o dínamo a gente só vê nos carros mais antigos, beleza? Então ficou claro aí, né? Deu para entender bem aí essa questão, essa diferença do dínamo para o alternador e por que a gente usa o alternador hoje em dia e não mais o dínamo, né? Mas o dínamo sim é uma forma correta de se carregar, é uma forma funcional, funciona bem também, desde que você tenha giro, né? Alto giro para poder carregar a bateria ao mesmo tempo que você usa os instrumentos do carro, beleza? É isso aí.